Ok, então eu, grato aos organizadores, é um prazer muito grande participar de um evento tão oportuno. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a presença do Brasil na história do Antropoceno, e eu espero que no final da apresentação fique claro o porquê do título, O Dilema do Berço Esplêndido. Em 1501, quando Vicente Yanes Pinzon fez a sua segunda viagem de reconhecimento ao que hoje nós chamamos de Rio Amazonas, ele recebeu uma lista dos reis espanhóis de coisas que ele devia procurar aqui. Tanto ouro como prata, cobre, qualquer outro metal, pérolas e pedras preciosas, drogas, especiarias, quaisquer outras coisas de animais, pescados, aves, árvores e ervas, e outras coisas de qualquer natureza e qualidade. Esse é um documento muito interessante porque mostra que o foco na busca de elementos potencialmente valiosos do mundo natural está na essência do empreendimento colonial que deu origem a países como o Brasil. E também essa zona cinzenta de desconhecimento e cheio de expectativas que aparece no final desse mundo que veio sendo representado culturalmente como um novo mundo, mas que no mundo pós-ocidental nós podemos entender como um outro velho mundo, tão antigo quanto o dos colonizadores, que tinha uma multiplicidade de povos e ecologias e culturas e seguia, de uma certa forma, em muitas partes, um caminho diferente do que estava sendo seguido na Europa. É verdade que nós não podemos... toda uma historiografia mais recente vem construindo um quadro bem mais complexo dessas sociedades que vieram surgindo nas diferentes regiões da América Portuguesa. Essas sociedades não podem ser entendidas só com critérios economicistas. Não eram apenas uma organização voltada para a exportação de produtos primários e naturais para o mundo das metrópoles europeias, um pouco como na imagem poderosa das veias abertas, né, do Galeano, as veias abertas drenando riquezas naturais para fora. Eram sociedades que tinham a sua própria lógica, muito baseadas nas hierarquias sociais do antigo regime europeu, na presença do catolicismo, da cultura católica, nas muitas mestiçagens que vieram acontecendo desde o início, mestiçagens culturais, e também na importância da produção para o mercado interno, da produção local de subsistência, até para reproduzir aquelas hierarquias sociais que vieram se estabelecendo. Nós precisamos entender que essa imagem das veias abertas, eu penso que ela é problemática para nós pensarmos a formação colonial do Brasil, mas a grande ironia é que ela vem se tornando uma realidade hoje. As veias abertas, a ideia das veias abertas, drenando produtos e riquezas naturais para fora, vem acontecendo hoje, muito mais do que no processo de formação do Brasil, porque era um mundo muito mais lento, de ritmos muito mais lentos, escalas muito menores, e até a própria capacidade de carga dos navios num mundo pré-fossilista era muito limitada. Por isso, uma intuição muito interessante, uma percepção muito interessante do Wallenstein, muitos anos atrás, quando ele falou que esse processo inicialmente foi mais baseado em preciosidades do que em bulk commodities, não é? Ou seja, produtos como o ouro, como o açúcar, que em pequena quantidade valiam muito, mas que tinham uma importância cultural e econômica, claro, mas não chegavam a entrar no coração do metabolismo socioambiental da sociedade, como no caso dos produtos pesados, de massa, os bulk commodities, que hoje dominam o mercado internacional. Porque no mundo pós-fossilista, no contexto das novas tecnologias, no contexto dessa radical ampliação nas escalas das estruturas e dos fluxos de matéria e energia que cotidianamente são mobilizados para reproduzir a sociedade global, é que a grande transferência de recursos e de elementos da natureza está acontecendo. Então, o fato de que eram sociedades mais complexas do que simplesmente provedoras de recursos naturais para fora, não invalida a relevância fundamental, como eu disse, do mundo natural
na construção objetiva e subjetiva daquelas sociedades, e que ganha um peso político ainda maior no século XIX, com a construção de um Estado nacional no Brasil. Eu acho muito interessante que, estudando a documentação da negociação que aconteceu em 1825 em Londres, para que Inglaterra, Estados Unidos e Portugal reconhecessem a independência do Brasil, o grande argumento dos diplomatas brasileiros era o território e a natureza, né? Eles diziam, temos um território gigantesco, com grandes rios, com muita natureza, merecemos ser um país independente. Essa identidade, essa ligação umbilical da imagem do Brasil com a territorialidade e o mundo natural, ela veio sendo reativada, reconstruída em imagens muito presentes na percepção dos brasileiros, como a ideia do berço esplêndido, né? No hino nacional, estamos deitados eternamente num berço esplêndido. A ideia também do gigante pela própria natureza. Obviamente não é gigante pela própria natureza, é uma construção social, histórica, como outra qualquer. Mas o que ocorreu num continente realmente gigantesco e com uma riqueza e uma diversidade ecológica impressionante. Esse tema traz algumas reflexões sobre algumas singularidades históricas da construção do território brasileiro, que são importantes para nós pensarmos tanto a presença dessas imagens, quanto das imagens da grandeza da natureza em relação à nação, quanto no que se refere à presença do Brasil na história do Antropoceno. Em primeiro lugar, obviamente, como se pode ver aqui, é um território que foi mantido numa unidade político-institucional. Apesar de muitos conflitos e tensões que aconteceram no século XIX, basicamente, os vários países que surgiram da desagregação da América Espanhola aceitaram as fronteiras que antes tinham sido negociadas entre Portugal e Espanha. Era muito improvável que a América Portuguesa continuasse uma unidade política. Foi um processo muito complexo, que eu não tenho nem como começar a discutir aqui, mas que é um dos temas centrais da historiografia brasileira. E o mais importante é que as elites regionais aceitaram e consideraram que era do seu maior interesse, a maior parte das elites regionais consideraram que era do seu interesse continuar num território unificado, ao invés de fazer parte de repúblicas menores. Eu penso que existe uma dimensão ambiental para essa engenharia política que eu vou mencionar logo depois. Outro aspecto interessante é que, ao contrário dos Estados Unidos, que começa com um território relativamente pequeno e precisa avançar através de negociações, invasões, tratados, guerras, no sentido de ampliar o território, e aí cria-se toda a ideia, a ideologia do destino manifesto, de chegar de um oceano ao outro. No caso do Brasil, no século XIX, ele já herda, desde o início, um território gigantesco, e um território que, na verdade, existia apenas, principalmente, existia nos tratados e nos mapas. Era um território virtual, era um território oficial, mas que, na prática, no que se refere à ocupação efetiva desse território por sociedades de domínio eurodescendente, eram algumas manchas, como nós podemos ver nesse mapa de uma geógrafa francesa, Martine Drollers, que eu acho que ele é bastante realista. Eram algumas manchas de um pouco mais de densidade populacional e econômica, cercadas por gigantescos sertões, áreas pouco ocupadas pelo domínio eurodescendente, que essa palavra sertão ganhou um peso muito grande. Nós usamos, na geografia histórica, uma palavra que eu acho muito significativa, fundo territorial. Fundo territorial, tanto no sentido de ser um fundo, né, uma parte de trás, como no sentido de ser um fundo onde você vai buscar elementos de enriquecimento. Eu penso que a grande lógica da aceitação pelas elites regionais de um Estado unificado foi manter o controle potencial sobre esses sertões, sobre esses fundos territoriais, né? A possibilidade de se avançar
passo a passo, de fazer uma colonização interna, uma autoinvasão, como o Eduardo falou, crescente, no sentido do domínio, da transformação desses sertões em progresso, em civilização. De qualquer maneira, do ponto de vista do resultado histórico desse processo, nós temos hoje, entre os grandes territórios do planeta, o Brasil, e que é realmente um território extraordinário, não há dúvida, porque ele é o único grande território do planeta, quase integralmente tropical e subtropical. Ele é rico tanto nos recursos do mundo fossilista, como o petróleo do pré-sal, como naqueles recursos que vêm sendo ressignificados e ganhando uma nova importância com as fronteiras tecnológicas e com a geopolítica contemporânea, como biodiversidade, água doce, radiação solar, capacidade de renovação da biomassa. É realmente um território espantoso. Agora, o problema principal é que essa história, a história da construção da unidade política desse território, sob a forma de um Estado, ela fica muito mais dramática quando nós vamos para o grande pecado original de todos esses mapas, que são mapas políticos, mapas abstratos, vazios, né? Então, esses vazios aqui, né, esses vazios, não são vazios, né? Não são vazios. É uma premissa da história ambiental a ideia de ir além dos mapas políticos, além dessa ideia do território vazio, abstrato. Esse abstrato passa por cima desse caleidoscópio de povos e culturas que existiam e passa por cima desse caleidoscópio de formas de vida e sistemas de vida que hoje nós conhecemos e agregamos para efeitos que são úteis, num certo sentido, nessa ideia dos biomas, dos grandes biomas. Para quem não conhece essa paisagem, quer dizer, um grande complexo de florestas tropicais aqui no extremo atlântico e no norte, a Mata Atlântica, não é? A floresta amazônica, e entre esses dois grandes complexos, diferentes tipos de savana, como essa aqui, que eu quero chamar a atenção, o cerrado, porque é fundamental para o que eu quero discutir sobre o antropoceno. O cerrado, 2 milhões de hectares de savanas no centro do Brasil, a caatinga e outros biomas menores, o Pantanal, a Pampa do Sul, etc. Então, a questão aqui é a seguinte: esse mundo, eu gosto muito de uma frase do Lévi-Strauss, que ele fala, um mundo feito de formas, cores, texturas, sabores e odores, né? Tudo isso, em geral, fica fora da análise social, da análise histórica. Esse mundo vivo, esse mundo cheio, não é um mundo vazio, não é um mundo abstrato, é um mundo cheio. E, no caso do Brasil, a história do Brasil é uma história dramática, da tentativa de construir, sobrepor a essa diversidade enorme de formas de vida e culturas, inclusive na sociedade mestiça, né, na sociedade mestiça que veio se formando com muita diferença regional, uma coisa única, um Estado, uma nação brasileira, não é? Para usar a linguagem do position paper aqui desse encontro, passar por cima dos muitos nós que existem nesse território, passar por cima com a imposição de um grande nós, o Brasil, o país e a nação, o Estado e a nação. Então, o meu tema aqui, agora, no momento, é principalmente pensar a relação dessa história com o antropoceno. Então, a primeira questão é o que é a história do antropoceno. Eu vou passar por cima das muitas controvérsias sobre o conceito de antropoceno e o debate entre os historiadores sobre quando você pode falar a respeito do início de um antropoceno, de uma periodização do antropoceno. E eu vou seguir um pouco o que me parece a visão mais bem fundamentada, que é a visão de John McNeill e outros
sobre 3 grandes momentos históricos na periodização do Antropoceno. Antes disso, eu quero voltar ao tema anterior, porque eu esqueci uma observação que eu acho muito interessante para nós entendermos esse movimento dramático de autocolonização, autoocupação. Mesmo na literatura, isso é uma verdadeira obsessão da cultura e da cultura política brasileira no século XIX e até hoje. Primeiro, a manutenção do território, da unidade do território, que está muito consolidada hoje, e segundo, a ocupação crescente desse território. Até na literatura romântica brasileira, que é uma literatura, em muitos lugares, a tradição romântica, naquele momento, colocou algumas resistências a um projeto assim tão autoritário, como quando o Thoreau diz: eu quero um mundo que queime as cercas das fazendas e deixe as florestas em paz, né? Quer dizer, uma crítica do que estava acontecendo, uma crítica da civilização. No romantismo brasileiro, mesmo quando aparece momentos de crítica da civilização, a força da ideia da autocolonização é tão grande que há uma reversão. Eu cito um poema do Bernardo Guimarães, em 1852, em que ele, no início, parece que ele vai fazer uma crítica brutal, porque ele diz assim: ei-lo que vem de ferro e fogo armado, da destruição o gênio formidável, em sua fatal marcha devastando o que de mais esplêndido e formoso alardeia no ermo da natureza. Né? Vai fazer uma grande crítica. Né? No final do poema diz assim: mas não te queixes, musa, são decretos da eterna providência irrevogáveis. Deixa passar a destruição e a morte nessas risonhas e fecundas plagas. Em esses rios que vão por entre sombras, onde caudais serenos resvalando, em vez do torpe escuro das florestas, refletirão no límpido regaço torres e palácios brilhantes. Né? Isso é uma amostra até na cultura romântica, né? Brasileira, você tem essa coisa da autoocupação, dessa coisa dramática. Então, voltando lá para o Antropoceno, o John McNeill e outros, eles dizem que você pode falar em 3 grandes momentos do Antropoceno. Quanto tempo está? Faltam 13. Então, o primeiro momento, obviamente, é a formação da era industrial, a formação do mundo fossilista, da civilização fossilista. Agora, eu acho, não só, porque há todo um aspecto cultural, é óbvio, nisso tudo, mas eu acho muito interessante essa periodização chamar a atenção para a grande aceleração que ocorre a partir do pós-Segunda Guerra, a partir de 1945, de meados do século XX, com a entrada do petróleo barato do Oriente Médio, com a entrada na economia de todos esses eletrodomésticos, telefones, rádios, televisões e automóveis, etc., etc. Basta dizer que, em meados do século XX, nós tínhamos 50 milhões de automóveis no planeta. 50 milhões. Hoje nós temos 1 bilhão de automóveis. É um movimento muito rápido em muito pouco tempo. Então, quando a gente tenta fundamentar essa periodização, você vê aqui à direita o consumo mundial de energia, que vem crescendo a partir do século XIX, não é? Mas quando chega ali em meados do século XX, há uma explosão, a curva explode, não é isso? E o muito importante para o que eu vou falar daqui a pouco é que essa grande aceleração não acabou, ela continua cada vez mais descontrolada, cada vez mais desembestada. Não sei como é que vão traduzir isso, né? Olha, basta dizer que, se você pega esse indicador aqui, que é o total de toneladas transportadas pelos oceanos, em 1970 era 2,6 bilhões de toneladas por ano. Em 2012, cresceu para 9 bilhões de toneladas de bulk commodities, não é? De petróleo, de ferro, transportadas pelos oceanos. Então, esse terceiro momento aqui, que ele se chama antropoceno, alguns chamam antropoceno consciente de si mesmo, ou antropoceno 3.0, né? Seria um terceiro antropoceno. Ele não é propriamente um período, ele é uma vontade, ele é um desejo, uma esperança de alguns historiadores,
no sentido de que, a partir da própria explicitação da ideia de antropoceno, haja no contexto da modernização reflexiva, um grande debate sobre a presença humana no planeta que conduza a mudanças. Agora, é importante nós estarmos conscientes de que esse grande debate ele é uma promessa, um potencial, de uma certa forma acontece, né, em micro momentos, situações, inclusive nessa que nós estamos vivendo aqui, mas a fase histórica que nós estamos vivendo é a fase histórica da grande aceleração, né? E nós não devemos nos iludir politicamente de considerar que a grande aceleração representa apenas destituição, deslocamento de populações e todo um avanço do que é indesejável para as populações. Isso acontece, certamente, mas nós não conseguimos entender o mundo atual se nós não entendermos que a grande aceleração representa também uma enorme entrada no mundo do consumo, né, de grandes populações humanas que estavam fora desse mundo do consumo e que querem participar desse mundo do consumo de alguma maneira e muitas vezes consideram isso como um aumento na sua qualidade de vida. O que acontece com a grande aceleração é que, ao invés da redistribuição da riqueza, né, a grande aceleração permite que haja uma grande distribuição da riqueza sem uma redistribuição. Ou seja, a riqueza nunca foi tão concentrada, nunca foi tão exorbitante, mas muitos setores do andar de baixo da sociedade mundial, eles vão entrando, de alguma maneira, com a grande aceleração, no mundo do consumo de massa. Então, os ricos se tornam cada vez mais estupidamente ricos e andam de helicóptero em São Paulo. Mas os trabalhadores, como Lula gosta de dizer, podem andar de avião, né? Eu não sei se está claro, eu sintetizei uma coisa muito complicada em poucas palavras, mas o que eu estou dizendo é que o custo disso tudo é jogado sobre o planeta, né? Quer dizer, ao invés da redistribuição, a grande aceleração permite um reordenamento muito rápido e não necessariamente... não estou falando de comunismo ou igualitarismo, estou falando, inclusive... seja por movimentos do próprio mercado, através do crédito, disseminação do crédito, seja por políticas da social-democracia. A história da social-democracia, inclusive a social-democracia que nós estamos vivendo no Brasil hoje, é essa história, não é? No contexto da grande aceleração, você politicamente procurar distribuir o acesso a bens de consumo, a oportunidades de emprego, de educação, etc., que nós não podemos negar que, do ponto de vista de quem está participando disso, é visto muitas vezes como um ganho na sua qualidade de vida. Se nós não virmos isso, nós vamos entrar numa ilusão política, ao meu ver, na avaliação do que está acontecendo no mundo, no planeta da grande aceleração. Em relação à entrada do Brasil nos 3 momentos do Antropoceno, eu penso o seguinte, que pode-se falar que, no primeiro momento, até meados do século XX, a presença do Brasil foi relevante, mas relativamente modesta, né, na história do Antropoceno. O Brasil não se converteu numa sociedade fossilista nesse momento, não fez uma grande revolução urbano-industrial, até porque não tinha aqui carvão e petróleo. Esse é um dos elementos bem concretos, bem materiais, mas também porque era uma sociedade muito... havia até uma certa ideologia da vocação rural, sociedade de grandes fazendas, uma sociedade que, quando nós olhamos aqui nesse mapa, nós vemos que até metade do século XX, o processo de antropização, ou seja, de uma mudança forte da paisagem, continuava sendo em algumas manchas, e grande parte do território estava pouco ocupado por sociedades de domínio eurodescendente. Não vamos dizer que estão vazios, porque essa é a grande armadilha conceitual que é muito presente hoje em dia. Eu não quero afirmar, de forma alguma, que não havia destruição ambiental forte no Brasil antes do século XX. Eu mesmo escrevi vários trabalhos mostrando que havia uma economia basicamente
devastadora, basicamente predatória. Inclusive, eu argumentei que baseada em 3 grandes componentes. Na percepção do mito da natureza inesgotável, essa percepção da fronteira aberta ao avanço, que a gente entende na constituição geohistórica do Brasil a partir daquelas manchas cercadas por sertões. Então, aquela visão que você tem sertão sem fim para onde você possa avançar. Em segundo lugar, o desprezo prático pelos biomas nativos, que, para mim, está resumido numa frase de um jesuíta do século XVIII, Antonil, quando Antonil diz o seguinte: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço. Né? Ele estava falando, o embaraço que ele estava falando é o que hoje nós chamamos Mata Atlântica. Né? Quer dizer, toda a cana soberana, inclusive há um elemento de história ambiental que são geralmente produtos exóticos, o eucalipto, a soja, a cana, não é? Que entram, o café, que entram soberanos, e a vegetação nativa é um embaraço. Os povos nativos são também um embaraço para o avanço desse movimento, que está ligado a esse terceiro grande elemento do trabalho barato e desprezado, uma herança escravista que até hoje é muito forte no Brasil. Então, eu não estou dizendo, a própria iconografia mostra que havia destruição ambiental nessas manchas de ocupação, mas o efeito agregado em relação ao planeta, em relação à ecosfera, era relativamente pequeno, porque era uma população relativamente pequena. A gente tem que entender que em 1900 o Brasil era uma população de 17 milhões de pessoas, oficial, e nos Estados Unidos já era 70 milhões de pessoas. São caminhos bem diferentes. E mesmo em meados do século XX, o Brasil era uma população de 50 milhões de pessoas, apenas 36% urbana e 55% analfabeta. Né? Não era um país que estava dentro do modelo típico do avanço do capitalismo. Agora, em relação ao segundo momento, a grande aceleração, aí a presença do Brasil é cada vez mais essencial. E em relação ao antropoceno consciente de si mesmo, eu quero desejar que o Brasil seja um ator importante, a sociedade brasileira seja um ator importante, com uma contribuição marcante em diversos níveis para o debate sobre o pós, e talvez eu esteja sendo otimista, mas é um otimismo consciente, é um desejo consciente. Porque o que acontece na grande aceleração? Isso aqui, né? De 1960 até 2000, e o IBGE ainda não fez o mapa até 2010, há uma expansão impressionante da presença, do processo do aumento da população. A população vai de 50 para 200 milhões de pessoas, o analfabetismo cai para 9%, a urbanização cresce para 84%, e a antropização do território, desses sertões que antes era apenas um desejo de que eles fossem ocupados, vai se tornando uma realidade, e não necessariamente com a expansão da população, porque a população brasileira continua vivendo basicamente no litoral. Quando você vê esse mapa, você vê que as luzes estão basicamente ainda próximas do litoral, mas o que está acontecendo é a antropização pela exploração desenfreada dos recursos da terra, e essa paisagem aqui, do Cerrado principalmente, essa paisagem está se transformando nisso aqui. Né? Está se transformando nisso aqui. E o Brasil, então, ele está se tornando uma economia em que a exportação das commodities in natura já são 51%. A média mundial é 26%. Mas se você utiliza, alguns economistas e analistas utilizam um argumento, se você pegar produtos com relativamente pequena transformação, a exportação de natureza, de produtos naturais, chega próximo de 70%. Quer dizer, é hoje um país que ele é central no fornecimento de ferro, que é a bulk commodity chave hoje em dia do comércio internacional,
e de soja, de alimentos, né? Só o Brasil, produtos de alta tecnologia, o Brasil participa com 0,5% do mercado mundial. Tem esse mapa aqui, eu acho incrível, esse mapa aqui. Esse mapa é um mapa do movimento, em 2012, dos enormes navios que transportam bulk commodities, obviamente na direção da China, né, que é quem hoje está num processo de grande aceleração urbano-industrial, mas também em direção ao Japão, em direção à Coreia, né, em direção àquele mundo. Agora, vocês veem a onda saindo do Brasil ali, está vendo? Né? Ela vai saindo do Brasil, ela vem ganhando força na África do Sul, vem crescendo com a entrada de vários outros fornecedores e chega na China e no Oriente com uma potência muito grande. É óbvio, eu não estou sendo cego às relações internacionais, o Brasil não é o único fornecedor. O Brasil mas o Brasil, esse mapa mostra, ele está numa situação muito forte e de grande fornecedor. Isso traz todos os dilemas, né? O que eu estou chamando aqui o dilema do berço esplêndido. Existe uma tentação muito grande, política, considerando o território do Brasil hoje, na geopolítica e na geoeconomia internacional, de radicalizar ao máximo aquilo que estava desde 1501 no texto para o Pinzon, né? Um fornecedor de matérias-primas, um enorme fornecedor de matérias-primas. Há uma tentação política muito grande de que isso seja visto como o caminho óbvio, o caminho natural, o caminho que vai levar, o pré-sal vai levar como se fala, né, hoje em dia na televisão, né, o pré-sal vai levar a riqueza, a emancipação, a educação, etc., etc. É óbvio que eu gostei muito daquela ideia que alguém colocou aqui da recusa do objetivo, né? É complicado recusar a recusa objetiva. É óbvio que, no contexto da história e de um território como esse, há um certo nível de fornecimento de recursos do mundo natural que é muito presente na Constituição do país. A grande questão é até onde isso vai. A grande questão é qual é o limite disso aí, e o dilema é que a radicalização desse caminho evidente pode nos levar a grandes desgraças culturais, sociais e ecológicas. Então, eu vou terminar aqui com algumas perguntas, né? A questão primeira é apostar no comércio internacional, né? Apostar no comércio internacional. O que esse planeta vai ser daqui a algumas décadas, né? O comércio internacional vai continuar a ter condições como ele hoje aparentemente tem, né? O aumento dessa combinação de crise ambiental e crise política pode levar a situações de conflito na ordem internacional que tornem esse comércio cada vez mais complicado. É uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque nós estamos falando de séculos, estamos falando de décadas, né? E, além disso, é preciso pensar a questão do próprio país, né? Por exemplo, quais são as consequências sociais e ambientais para os territórios, para as regiões do Brasil? Qual é o nível de sustentabilidade de você se converter no grande fornecedor de matérias-primas? Qual é o limite? Até quantos frangos nós vamos enviar para a Rússia? Quantas toneladas de ferro e de soja nós vamos enviar para a China? Qual é o limite da própria demanda desses países, não é? Qual é o sentido da própria sociedade, né? A sociedade brasileira, que ela manifesta muita força vital, muita criatividade, muita diversidade cultural ainda, ela quer, o sentido histórico dela participar de uma economia hegemonicamente de veias abertas, né? Qual é a consequência para a qualidade de vida regional, onde as pessoas vivem na interação intermesclada entre sociedades e ecossistemas?
Qual é o limite desse modelo ao nível planetário? O que vão representar mais 2 bilhões de pessoas até 2050 na radicalização desse modelo para o Brasil? Não é? O sentido do território é se transformar num grande sojal, num grande canavial, num grande galinheiro, num grande pasto, né? A paisagem lunar das minas, né? Em que nível a exportação de matérias-primas do Brasil para o mundo global é compatível com a busca de objetivos políticos internos, como a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável? Como promover um manejo político integrado, inteligente e benéfico desse extraordinário território que as vicissitudes da história colocaram na mão dos brasileiros? Essas são algumas reflexões e perguntas que eu quero trazer para o nosso debate. Uma introdução muito breve, quase irresponsável, mas que era necessária ser feita a respeito disso, né, da presença do Brasil no Antropoceno. É o início de uma reflexão.